Olá! Hoje a gente mergulha na história de obreiros da vida eterna para entender como funciona uma audaciosa missão de resgate num mundo espiritual bem sombrio. Vamos transformar esse relato numa jornada visual e descobrir juntos o que é preciso para salvar uma alma perdida. Imagina só, a história começa num reino espiritual onde o sol não esquenta. A citação descreve perfeitamente. O sol é só um disco de ouro velho, sem vida, perdido numa fumaça sem fim. Definitivamente não é um lugar de paz. É um lugar de estagnação. E bem no coração desse mundo desolador, a gente encontra a casa transitória de Fabiano. Pensa nela como um farol, sabe? Um pequeno posto avançado de luz, cercado por uma paisagem sufocante, opressiva. Olha só que contraste gritante. De um lado, a casa transitória é um oásis de propósito. Tem luz, ar puro, serviço. Do outro, a região envolta a um deserto de tristeza, pura névoa e precipícios. A diferença é fundamental. Dentro do abrigo, a energia é focada, é positiva. Fora, o ambiente é perigoso e, como o texto diz, mentalmente poluído, ou seja, está saturado com o desespero das almas que vivem por ali. E é nesse cenário todo que a missão começa. Pontualmente às 7 da noite, a líder do posto, uma entidade chamada Zenóbia, reúne uma pequena equipe. O destino deles é o abismo que cerca o lugar. Uma jornada para a qual, olha, a preparação é tudo. O que a gente vê aqui é a dimensão incrível das responsabilidades da Zenóbia. Ela gerencia de tudo, desde reencarnações difíceis até a chegada de novos espíritos. E o fato é que, com tanta coisa para fazer, ela mesma decide liderar essa pequena missão de resgate. Isso nos diz uma coisa crucial. A alma que eles estão indo buscar tem uma importância imensa. E aqui está o verdadeiro objetivo. Eles não estão apenas resgatando um espírito qualquer. Eles estão fazendo uma intervenção. A meta é chegar até Domínico, um ex-padre que vive atormentado, e ajudá-lo a se preparar para a reencarnação. É sobre quebrar um ciclo vicioso de sofrimento para que a renovação espiritual seja, enfim, possível. A jornada em si é extremamente perigosa. Zenóbia dá 3 regras bem claras para sua equipe de 25 membros: viajar a pé, em silêncio absoluto e sem nenhuma luz. O sigilo é essencial para não atrair as entidades hostis que vivem naquela escuridão. E a paisagem é coisa de pesadelo. Aves monstruosas fogem quando eles passam e o ar é preenchido por gritos de seres selvagens e gemidos humanos. É quando eles chegam numa área de pântano que a origem desses gemidos se torna terrivelmente clara. E do lodo começam a surgir vozes, gritos de desespero como estes que a gente vê aqui. São almas presas, afundando numa lama espiritual, implorando por caridade, por qualquer um que possa ajudar. E esse ataque ilustra brilhantemente o quão preparada a equipe está. Quando umas figuras animalescas saem do pântano e avançam, a Zenóbia dá um sinal quase imperceptível. Na hora, 10 dos auxiliares usam os pequenos aparelhos que emitem choques elétricos e repelem os monstros. É uma defesa tecnológica, super coordenada, executada com uma calma impressionante, sem quebrar a formação. Apesar dos gritos de cortar o coração, a missão não para. E a Zenóbia explica o porquê mais tarde. Eles já tentaram resgatar aquelas almas várias vezes, mas elas sempre voltam para o lodo por vontade própria. Isso nos leva a uma ideia poderosa. Para alguns, o sofrimento é um estado escolhido. O resgate só se torna possível quando a própria alma decide que quer mudar. Depois do pântano, a expedição chega ao destino, um surpreendente oásis de paz no meio daquele deserto de dor. Lá, guardado por 2 auxiliares, está o alvo da missão, a alma angustiada de Domênico, caído no chão. A aparência de Domênico é horrível. Cabelos emaranhados, olhos fundos, o rosto, uma máscara de puro ódio. Mas a reação da Zenóbia a essa hostilidade toda não é de repulsa, é de compaixão. Ela se senta, coloca a cabeça dele em seu colo e o chama com uma ternura que ele parece ter esquecido há muito, muito tempo. E a resposta dele, como a gente vê na citação, é uma explosão de ódio. Ele grita para ser deixado no inferno dele, declara lealdade aos demônios. É a voz de uma alma que se entrincheirou tanto na raiva que se tornou incapaz de reconhecer ou aceitar o amor quando ele é oferecido. E aqui está o verdadeiro objetivo da missão, que vai muito além de um simples resgate. O plano é ajudá-lo a encontrar paz suficiente para aceitar a reencarnação. Ele está destinado a renascer como filho de uma mulher a quem ele prejudicou no passado.
É um ato kármico, sabe? De reequilíbrio e redenção, tanto para ele quanto para ela. Esse é o único caminho para a cura. Mas Domênico continua insensível, num estado que o texto chama de surdez psíquica, ou seja, a mente dele está tão fechada pelo ódio que nenhuma palavra consegue entrar. Incapaz de usar a lógica, a Zenóbia recorre a outra ferramenta, o poder da oração em grupo. Para o narrador da história, o efeito é imediato e visível. Ele reflete, como a gente vê aqui, que a prece é talvez o poder máximo conferido pelo Criador à criatura. Para ele não é um ato simbólico. Ele testemunha um fluxo real e tangível de energia espiritual sendo gerado ali. A energia da oração se torna visível. Forças brilhantes saem do grupo e se concentram nas mãos de Zenóbia. E quando ela toca a testa de Domênico, raios de luz emanam dos dedos dela. O resultado é milagroso. Essa infusão de energia restaura a capacidade dele de ouvir. Ele agora pode escutar as palavras, mas o coração dele, esse continua de pedra. O que se segue é um confronto de narrativas. Domênico se queixa de traição, o grupo fala em justiça divina. Ele fala do sofrimento dele, eles falam que a consciência é o juiz. Como a gente vê aqui, mesmo agora podendo ouvir, ele está completamente preso na sua história de vítima, incapaz de aceitar a responsabilidade pelos seus próprios atos. O diálogo falhou. Palavras de consolo e de lógica não funcionaram. Isso nos deixa com uma pergunta fundamental. O que é preciso para alcançar alguém que está perdido na própria escuridão? A equipe se prepara para o seu último recurso, forçá-lo a encarar as memórias de seu passado. E a dúvida que fica é: confrontar a verdade é suficiente para quebrar uma prisão que foi construída pelo próprio prisioneiro?